Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Lucas Tadioto aqui para mais um vídeo trazendo para vocês as minhas análises para os jogos desse sabadão de aleluia, dia 19 de abril. Temos aqui grandes partidas aí pelo mundo e no Brasil também, naturalmente, né? Vamos falar da rodada de Campeonato Brasileiro, vamos falar aí das principais ligas europeias, onde a gente tem jogos com oportunidades interessantes aí para trading esportivo. Lembrando sempre, se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever aqui no canal. A maioria das pessoas que assistem os vídeos não é inscrito, então por favor dá essa moral aí pro canal, se inscreve aqui, deixa seu like no vídeo e compartilha aí também esse conteúdo com os seus amigos aí que gostam de apostas esportivas, de trading esportivo. Lembrando, esse é um conteúdo para maiores de 18 anos, aposte sempre com responsabilidade, beleza? Bom, vamos falar aqui. Antes de falar sobre futebol brasileiro, onde temos alguns clássicos aqui, vamos falar de futebol europeu, tá? Eu não vou falar de todos os jogos de cada liga que a gente tem nessa rodada aqui, porque são muitos jogos, então vamos focar onde a gente tem as melhores possibilidades aqui de encontrar situações lucrativas no mercado, beleza? Na Premier League, por exemplo, a gente tem às 11 horas aqui, temos 4 jogos. Eu vou pular aqui o Brentford e Brighton, vou pular também o Crystal Palace e Bournemouth, são jogos de times que estão no meio da tabela, ou seja, não interessa muito aqui a nível de classificação para algum campeonato, mas aqui a gente tem Everton e Manchester City. Esse aqui sim é um jogo onde eu acho que a gente deve prestar atenção, tá? O Everton pagando 3,80 dentro de casa e o Manchester City 1,95 de visitante. O Manchester City está na 5ª colocação da Premier League, né? Tá brigando aqui num bolo onde tem até o Newcastle com 59, Forest com 57, o City com 55, Chelsea e Aston Villa, os dois com 54. A gente tem aqui um grupo de equipes que vão disputar essas vagas na Champions League, Europa League e Conference League, aqui respectivamente, né? Então, o Manchester City hoje ocupa a última vaga de Champions League da competição inglesa. Então, se vacilar, né, se não conseguir somar pontos aqui, provavelmente pode ser ultrapassado aí ou por Chelsea ou por Aston Villa, e vai ficar uma situação muito difícil, porque depois vai precisar depender de outros resultados para poder voltar aí a essa zona de classificação para Champions, né? Em um ano onde o City não conseguiu ir muito longe na Champions League, né? Onde o City teve problemas aí nas Copas também, né? Não foi uma temporada, não está sendo uma temporada bacana para o Manchester City, né? Então, ficar fora da Champions aí seria um prejuízo ainda maior para o time aí do Guardiola. Enfim, precisa muito da vitória nesse jogo contra o Everton. O Everton está lá na 13ª colocação do campeonato, não almeja mais alcançar esse pelotão de cima aqui, e tem um fator interessante. O Everton não tem sido um bom mandante nessa temporada. Se a gente buscar aqui a campanha só como mandante, o Everton estaria em 14º, ou seja, estaria ainda pior do que na classificação geral. Se a gente pegar só como visitante aqui, você vê que a campanha do Everton é mais interessante, ó. Ele estaria aqui pelo menos uma colocação acima, né? Então temos o Everton na 13ª colocação, né? E o Manchester City na 5ª colocação. Isso justifica esse favoritismo grande do Manchester City? Provavelmente sim, porque aqui o time já não está mais envolvido em outras competições, vai jogar apenas a Premier League aqui até o final da temporada agora com todo o gás, né? Se a gente pegar aqui, vamos dar uma olhada, a gente ainda não tem as escalações aqui no site, mas provavelmente teremos aqui as duas equipes com força máxima para esse confronto, e o Manchester City com força máxima é muito mais time que o Everton, tem mais volume de jogo, tem mais condição aí de criar chances no campo ofensivo. Então a minha dica para vocês aqui é trabalhar lei ao time da casa, beleza? Operar contra o Everton nesse confronto. Depois a gente tem aqui West Ham e Southampton. Também não é um jogo importante porque o Southampton já está rebaixado e o West Ham também já não briga por mais nada, mas temos aqui Aston Villa e Newcastle. Esse jogo sim vale a pena a gente acompanhar. Esse é às 13h30,
Newcastle é terceiro colocado com 59 e o Aston Villa é o sétimo colocado com 54, tá? O Newcastle provavelmente não conseguirá alcançar o Arsenal aqui, né? A distância é grande de pontos aqui entre os dois times, mas o Aston Villa tem total interesse nesse jogo aqui, porque caso vença e conte aí com uma derrota de Chelsea e Manchester City, o Aston Villa ingressa na zona de classificação para a Champions League nessa rodada. Então a gente tem que levar em consideração também o interesse do time da casa nesse jogo. O Aston Villa, que também foi eliminado recentemente aí na Champions League, né? Então vai deixar aí todas as fichas para a classificação na próxima Champions em uma melhor colocação na Premier League, tá? Então a gente tem um leve favoritismo para o lado do time da casa. O Newcastle é uma equipe tecnicamente um pouco melhor ajustada, é uma equipe que tem condições aí de fazer um enfrentamento muito interessante, tá? Para mim esse jogo aqui é um jogo que reflete um mercado de gols muito bacana para a gente poder trabalhar. A odd aqui de 1,62 não é tão atrativa na linha do 2,5, tá? Mas provavelmente se esse jogo aqui for um jogo um pouco mais fechado, um pouco mais truncado no início, a gente tenha essa odd de mercado de gols aqui disparando bastante e a gente consiga fazer no live alguma entrada relacionada ao mercado de gols para esse jogo, tá? São dois times com médias de gols interessantes. Se a gente pegar aqui o Aston Villa tem 49 gols feitos e 46 gols sofridos na liga, e o Newcastle tem 61 gols feitos e 40 gols sofridos, então uma média bem bacana aqui das equipes nessa relação entre gols feitos e gols tomados aqui durante essa edição da Premier League, tá? Então, mercado de gols é a minha indicação para esse jogo. Depois a gente vai para a Itália, onde temos pelo menos dois jogos bacanas aqui. O primeiro deles é Monza e Napoli. O Napoli ainda com chances aqui de tentar alcançar a Inter. Aumentou um pouco a distância agora aqui recentemente, mas se a gente pegar a race recente aqui, o que fez com que a diferença aumentasse foi que nas últimas 5 partidas o Napoli tem 2 empates e 3 vitórias, e a Inter tem apenas 1 empate e 4 vitórias, né? Então conseguiu abrir um pouco mais a pontuação aqui, mas o Napoli ainda segue vivo, ainda tem bastante campeonato, né? São 6 rodadas aqui, né? Então temos bastante pontos ainda em disputa aqui, o que deixa o Napoli com esperança de ainda poder alcançar a Inter de Milão aqui. O título italiano segue em aberto, né? A questão aqui é que o Napoli vai enfrentar o último colocado da tabela, ou seja, o Napoli aqui é bem favorito mesmo jogando fora de casa. Odd abaixo de 1,30 para o Napoli aqui, Monza com odd 13. Não é o tipo de jogo onde a gente possa acreditar que o favorito não vai conseguir extrair um bom resultado mesmo jogando fora de casa aqui, porque o time do Monza está com 15 pontos, ou seja, virtualmente rebaixado aqui na competição. Precisaria somar muitos pontos aqui, ele está a 11 pontos do Lecce, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, né? Então, acreditar que o Monza consiga somar pontos o suficiente para sair dessa situação aqui envolve também a gente acreditar que os adversários diretos aqui, Venezia, o Empoli, o Lecce, o Parma, o Cagliari, esses times que estão aqui logo acima, fora da zona de rebaixamento, também parem de ganhar seus jogos, o que é bem difícil que isso aconteça. Alguns pontos esses times vão somar, então o Monza está praticamente indo para a segunda divisão italiana, o que dá ao Napoli aqui muito mais moral também e a chance de conseguir construir um resultado positivo aqui, tá? Um mercado interessante que eu acho que a gente pode tentar operar nesse jogo aqui é o back, a goleada do Napoli, tá? O Napoli, que não é um time que costuma golear, então o valor da goleada deve estar bem interessante para a gente pegar daqui a pouco 2 gols do Napoli no primeiro tempo, frebetar essa posição, né? Conseguir tirar um valor aqui, mesmo que a goleada não bata completamente, mas conseguindo operar no live aí, fazer o cash out aí com 2 ou 3 gols de diferença a favor do Napoli, já é bem interessante essa entrada, beleza?
Depois ainda a gente tem nesse mesmo campeonato Roma e Verona. Por que esse jogo é bacana? Porque a Roma também está aqui precisando de pontos para entrar na disputa das competições europeias, né? Empatou na última rodada aqui com a Lazio em 1-1, né? O clássico da cidade de Roma, né? E agora vai enfrentar o Verona, que está lá na parte de baixo da tabela também. Não corre risco sério de rebaixamento mais o Verona, na minha visão aqui, mas também não tem nenhuma chance de encostar nesse pelotão de cima aqui, que briga por uma vaga, que é onde a Roma está, né? A Roma está brigando por uma vaga aqui na zona de cima da tabela. O Bolonha, que vinha muito bem no campeonato no primeiro turno, deu uma queda considerável no segundo turno, né? A Lazio, que é sempre adversário direto aqui, também está oscilando. Se a gente vê a race recente aqui da Lazio, vocês vão ver que tem vários empates, tem derrota também, né? Então, nenhum time daqui dessa região da tabela aqui tem consistência suficiente para a gente acreditar que não vai perder pontos ainda pelo caminho nessa reta final de campeonato, tá? Então, Beck Roma seria a minha sugestão aqui para você operar nesse mercado aqui do campeonato italiano, Roma e Verona, perfeito? Na Espanha, a gente tem também alguns jogos interessantes, tá? Vale destacar o Barcelona contra o Celta. Barcelona líder da La Liga com 70 pontos. Né? O Real Madrid ficou um pouquinho para trás porque perdeu um jogo aqui para o Valência, né? Perdeu por 2-1 um jogo para o Valência aqui. O Real Madrid, que agora foi eliminado da Champions League, vai focar muito em tentar caçar o Barcelona aqui nessa reta final de campeonato espanhol, né? Então, por isso, o Barcelona jogando dentro de casa, né, com o apoio da torcida, com um fator local forte. O Celta, que está fazendo uma campanha muito interessante no Campeonato Espanhol aqui nessa edição. Geralmente a gente vê o Celta aqui nessa zona perto do rebaixamento aqui, tentando lutar para não cair. Esse ano está fazendo uma temporada muito bacana, na 7ª colocação. Se melhorar de pontuação aqui, pode encostar nos times aqui de Europa League, talvez até de Champions League. Tem espaço, tem tempo no campeonato ainda para isso, né? Levando em conta que o Villarreal tem um jogo a menos aqui, então isso também pesa, né? O Villarreal pode ir a 54 pontos e ficar mais distante ainda, dificultando a vida do Celta aqui, que pode no máximo encostar no Betis aqui, que também está fazendo uma reta final interessante de campeonato, né? Então a gente vê aqui o Celta tendo motivação para essa partida, né? Não vai ser um adversário aí que vai entregar os tacos para o Barcelona já de saída no jogo. Então essa odd aqui muito amassada do Barcelona tem que tomar bastante cuidado, tá? Ainda sugeriria para você trabalhar a favor do Barcelona, mas tomando bastante cuidado aqui com as ações do Celta, principalmente no contra-ataque. É um time muito rápido de contra-ataque, muito qualificado nesse tipo de fundamento. Então o Barcelona precisa tomar cuidado aqui. Se você for operar a favor do favorito, prefira esperar essa odd subir um pouco, daqui a pouco tentar trabalhar algum outro mercado alternativo, né? Over goals no primeiro tempo a gente pode ter aqui, obviamente vai estar bastante amassado, mas esse é um jogo aqui onde o mercado de ambas marcas pode ser um mercado bacana, tá? Porque mesmo o Barcelona tendo aqui muitos gols feitos, é um time que tem aqui 29 gols sofridos no campeonato, né? E o Celta é um time, como eu falei para vocês, muito bom de contra-ataque, então tem que levar tem que tomar cuidado no mercado de match odds aqui e prestar atenção nesse possível ambas marcam aqui entre Barcelona e Celta de Vigo, tá? A gente ainda tem também pelo Campeonato Espanhol outro jogo interessante para analisarmos aqui, que é o Las Palmas contra o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid é o terceiro colocado, tá? Não corre o risco, pelo menos por enquanto, de ficar fora de uma Champions League aqui, né? Obviamente, tirando pontos aqui de equipes fora de casa, tem mais chance de conseguir classificar com mais tranquilidade aqui. E o Las Palmas está aqui. Opa, rolei demais a tela aqui. O Las Palmas está na zona de rebaixamento. É o primeiro time aqui no descenso espanhol. Então a gente tem um time que precisa somar pontos dentro de casa, precisa se expor, precisa colocar
o time com marcação mais alta, enfim, fazer todas aquelas coisas que o Atlético de Madrid gosta para conseguir ganhar fora de casa, tá? Então aqui, para mim, pode ser um back ao visitante. Essa entrada aqui me agrada bastante pela instabilidade do Las Palmas, pela qualidade que tem o time do Atlético de Madrid, que está disputando somente essa competição agora, e a gente tem a possibilidade de ver o time chegando muito forte nessa reta final de campeonato também, tá? Então, back ao visitante aqui em Las Palmas e Atlético de Madrid. Falamos da Inglaterra, falamos da Espanha, vamos falar agora da Alemanha. Na Alemanha a gente tem o Heidenheim que tá lá. O Heidenheim tá fazendo uma campanha boa, eu acho até. Não tá. Tá lá na zona de rebaixamento. É o time que vai jogar, por enquanto, nessa tabela aqui, vai jogar a Relegation, que é aquela partida contra o terceiro colocado da Bundesliga 2, né, para ver quem fica na primeira e quem fica na segunda. E o Bayern tá caminhando aqui para tentar confirmar o seu título na Bundesliga. Tem uma distância de 6 pontos aqui do Leverkusen, ou seja, ainda também está aberto o campeonato aqui, mas o Bayern, mesmo fora de casa, tem um favoritismo alto aqui para esse jogo, odds abaixo de 1,30 para o Bayern de Munique contra o Heidenheim. É justa essa odd. Acredito que o Bayern, nessa reta final de campeonato aqui, também tem a questão de ter sido eliminado na Champions League, né? Então não tem aquele negócio de foco dividido aí com outras equipes, com outros campeonatos, né? Então vai disputar a Bundesliga com força máxima até o final e muito provavelmente vai conseguir somar pontos aqui contra o Heidenheim fora de casa, tá? É um jogo para a gente tentar buscar aqui eventualmente um back a goleada do Bayern, tá? É um time que goleia com certa frequência quando pega os times da parte de baixo da tabela, e o Heidenheim é um time que mostra muito fragilidade. Depois que toma um gol, o time se perde e não consegue recuperar. A gente vê muito pouco, isso é uma característica não só do Heidenheim, mas das equipes da parte de baixo aqui da tabela da Bundesliga, tem bastante dificuldade em reagir após tomar o primeiro gol, né? E como o time do Bayern é um time que, depois de fazer o primeiro gol, vai para cima para tentar conseguir o segundo, o terceiro, um time que não para, né? É um time que tem por característica essa agressividade, então a gente pode tentar buscar aqui alguma coisa no mercado de goleada a favor do Bayern de Munique nesse confronto, ok? Ainda na Alemanha a gente tem aqui um outro confronto interessante, que é o do Mainz contra o Wolfsburg. O Mainz está na 5ª colocação, já esteve na 3ª colocação, se não me engano, foi a melhor, a melhor colocação onde o Mainz conseguiu chegar nessa temporada na Bundesliga. Deu uma decaída, era normal que isso acontecesse, porque é um time que tem aí um elenco muito enxuto, né? E chegando aí o final da temporada, vai sentindo questão aí de dificuldade com lesões, dificuldade com suspensões por cartão. Então a reposição do time do Mainz, do elenco do Mainz, não é da mesma qualidade que a gente tem aí, por exemplo, o Bayern, o Leverkusen, mesmo o Borussia Dortmund, os times maiores aí da Alemanha que tem condições de repor com mais qualidade aí quando chega nessa parte final da temporada, né? Vai pegar o Wolfsburg, que está lá na 12ª colocação. Olha essa race do Wolfsburg aqui, ó. Um empate e 4 derrotas seguidas, tá? Embora a equipe do Mainz também não vença há pelo menos 4 jogos, né? Mas pelo menos empatou mais partidas aqui, né? O Wolfsburg só perdeu. Então a gente tem aqui um jogo interessante para trabalhar esse favoritismo do Mainz, não em back ao Mainz, mas provavelmente um lay ao Wolfsburg seja a melhor alternativa aqui para esse jogo, tá? É um time que se desorganizou bastante ao longo desse segundo turno da Bundesliga aqui, então vale a pena a gente explorar as fragilidades desse time, levando em consideração que o time do Mainz aqui ainda briga para tentar voltar aqui para a Champions League, né, para classificação na Champions. Tem 46 pontos, o Leipzig tem 48, tá? Então, leia o Wolfsburg aqui, a gente vai dar uma olhada no jogo do Leipzig aqui. O Leipzig vai jogar contra o lanterna do campeonato. O Holstein Kiel tá na 18ª colocação, é o último time da tabela, né? Também não vence há vários jogos. Se a gente pegar aqui
Só o time aqui, vocês vão ver, ó, venceu o Union Berlin aqui há bastante tempo atrás, senão o resto é só derrota, empate, derrota, empate, derrota, derrota, empate. Então é um time que não consegue performar, realmente é um time que pode ser que na Bundesliga 2 apresente um futebol de um nível interessante pela concorrência que tem, mas na primeira divisão não conseguiu se firmar, deve voltar para a segunda divisão aqui, e o Leipzig, que é um time muito mais consistente, é um time que tem muito mais volume, que tem muito mais poder ofensivo aqui, deve fazer jus ao seu favoritismo aqui, e a gente pode ter um back tranquilo para poder trabalhar nesse mercado aqui entre Leipzig e Holstein Kiel, jogo que vale também uma vaga na Champions League. A gente diz que vale uma vaga, né, provisoriamente, né? A gente tem bastante campeonato ainda, e a diferença de pontos é pequena aqui entre as equipes, então o Leipzig precisa vencer para se manter nesse pelotão aí de G4 do campeonato, certo? Vamos ver se na Alemanha a gente tem algum outro jogo importante aqui. Bom, basicamente são esses. Talvez a gente tenha um jogo para gols aqui entre Union Berlin e Stuttgart, tá? Dando uma olhada aqui rápida na tabela, o Stuttgart é o 11º, o Union Berlin é o 13º, são dois times que já não tem muito a perder aqui. O Union Berlin, vocês vejam, está com uma race aqui mais positiva, né? Vitórias e empates, o Stuttgart aqui com 3 derrotas, uma vitória e um empate, 52 gols feitos, 46 gols sofridos, contra 26 gols feitos e 40 gols sofridos do Union Berlin. O Union Berlin é um time um pouco mais under, isso deve fazer com que os preços do mercado de gols aqui estejam um pouco melhores. Linha do 2,5 está pagando 1,80 para esse jogo, pode ser um jogo interessante para gols aqui, Union Berlin e Stuttgart. Beleza? Matamos aqui a Bundesliga. Na França não vale a pena a gente entrar aqui em jogos muito importantes, né? Em Portugal temos esse jogo do Benfica contra o Vitória de Guimarães aqui, Benfica 162. Esse jogo aqui ele depende completamente do jogo que vai acontecer nessa sexta-feira entre Sporting e o Sporting joga contra o Moreirense, né? Então, caso o Sporting vença, vai abrir uma distância de 3 pontos aqui do Benfica. Hoje eles estão empatados em pontos, então seria imperativo o Vitória vencer, o Benfica vencer esse jogo aqui contra o Vitória, que não é um adversário fácil, é o 5º colocado da tabela, então um dos mandantes mais difíceis aqui para o Benfica. Então, se a gente tiver uma vitória do Sporting, esse jogo aqui fica ainda mais interessante para a gente tentar trabalhar alguma coisa a favor do Benfica nessa partida, tá? A essa altura do campeonato aqui é muito difícil que os times vacilem, mas se a gente pegar a race recente aqui, ó, tem um empate do Benfica na última rodada contra o Arouca, um empate bem improvável aqui. O Arouca é o 13º colocado, né? E a gente tem um empate do Sporting aqui, ó, contra o Braga. O Braga é o 3º colocado aqui, é aceitável, mas é justamente contra esses times aqui, top 5 do campeonato, que os dois líderes aqui podem se complicar, né? Então o Benfica precisa abrir o olho nesse jogo aqui e prestar bastante atenção também no resultado do Sporting, para ver se esse jogo aqui vai ser bacana para a gente trabalhar ou não. Perfeito? Depois a gente vai para o futebol brasileiro, então, para fechar. Lembrando sempre, tá com a gente aqui no vídeo a Superbet. A Superbet, que é uma das casas de apostas regulamentadas no mercado brasileiro aí, com melhor experiência de usuário, com uma navegabilidade muito bacana, com odds competitivas e com mercados bem interessantes aí para você conhecer. Recomendo muito, se você não tem uma conta na Superbet, que você escaneie o QR Code que está na tela ou clique no link que está na descrição aí para criar sua conta e conhecer essa plataforma aí, que realmente está bem interessante a usabilidade dela. Eu estou utilizando e estou gostando bastante, tá? Falando aqui do futebol brasileiro, a gente tem Corinthians e Sport às 6 da tarde. A gente tem aqui o Corinthians vindo de uma derrota, né? Dentro de casa para o Fluminense. O
Fluminense está lá na terceira colocação, jogou o Corinthians para a 13ª com essa derrota, segunda derrota do Corinthians no campeonato. Então vai precisar jogar agora dentro de casa contra o Sport para se recuperar. O Sport, que é o lanterna do campeonato, perdeu de novo aqui o jogo. Aliás, perdeu para o Bragantino na última rodada, né? Então a gente tem aqui o Sport com um empate e 3 derrotas, o que leva a equipe aí para a última colocação no campeonato. Então o Corinthians tem uma boa possibilidade dentro de casa aqui para construir um cenário de vitória. Não sei se a gente já vai ter o Rodrigo Garro retornando, é um desfalque que o Corinthians tem sentido muito a falta dele, né, porque não tem outro articulador ali, outro meio-campista com a mesma característica desse jogador, né, é uma peça que tinha feito bastante diferença quando estava bem jogando pelo Corinthians aí. Eu não sei se ele já volta nesse jogo, talvez ainda não volte. Mesmo assim, mesmo sem esse jogador, o Corinthians tem muito mais time, tem muito mais capacidade técnica e melhores peças para poder enfrentar o Sport, que deve fazer um jogo para buscar por um ponto. Aqui eu não acho que o Sport vá tentar sair para o jogo e fazer uma partida mais equilibrada tecnicamente ou taticamente contra o Corinthians, tá? Eu acho que o Sport vai esperar para tentar sair no contra-ataque aqui, mas não tem estilo de jogo, não tem peças para isso, tá? O Sport é um time que tecnicamente funciona melhor jogando um pouco mais com a bola no pé, e vai ser difícil fazer isso contra o Corinthians no seu estádio, que também é uma equipe tecnicamente muito qualificada quando tem posse da bola. Então aqui seria um jogo para a gente explorar alguma coisa a favor do time do Corinthians, tá? Essa odd aqui não tá das melhores, seria interessante aí pegarmos acima de 1,60 o back Corinthians aqui para valer a pena esse mercado aqui de match odds, tá? Depois a gente tem Vasco e Flamengo, um clássico carioca aqui. Embora seja clássico, a gente sabe que o Flamengo hoje está num nível técnico bastante superior ao time do Vasco. A gente já viu esse confronto pelo Campeonato Carioca, onde tivemos um equilíbrio um pouco maior, até porque o Flamengo tinha ainda algumas instabilidades. Hoje o time do Flamengo ele é mais sólido, é o líder do Campeonato Brasileiro com empate e 3 vitórias ao lado do Palmeiras, tá? E o Vasco está na 6ª colocação, 2 vitórias, 2 derrotas. É um time que tem potencial para evoluir no campeonato ainda, mas tecnicamente a gente sabe que o Flamengo é bem superior aqui. Eu gosto bastante de trabalhar o mercado de match odds aqui num lay ao Vasco, buscando a correção de preço, e a minha segunda alternativa é no mercado de gols, tá? É sempre um confronto que sai bastante gols, geralmente clássicos cariocas a gente tem essa característica, porque os dois times vão para cima. O Vasco, mesmo não tendo o mesmo poderio técnico e a qualidade de banco de reserva, por exemplo, que tem o time do Flamengo para poder mudar a estratégia do jogo durante a partida, mas o Vasco tem alguns jogadores bem interessantes aí, como o Verratti no ataque, como o Coutinho no meio campo, né? Eventualmente o Payet também entrando no meio campo aí ao longo da partida, né? Não vem sendo titular, mas é um jogador importante. Então o Vasco tem peças de qualidade técnica também bem interessantes aqui, o que faz com que esse mercado de gols aqui seja a minha segunda alternativa para trabalhar nesse jogo, a linha do 2,5 pagando 2,15 aqui, beleza? Depois, para terminar, a gente tem outro grande clássico brasileiro aqui, Grenal, às 21 horas do sábado, tá? O horário não é muito bom, no sábado às 21, provavelmente a gente vai ter aqui um jogo com características bem diferentes do que a gente está acostumado em relação a equilíbrio no clássico, né? A gente vê quase sempre, quando se fala em Grenal, a gente vê jogos bem equilibrados, né? O time que está pior, que está vivendo um momento pior, ele consegue taticamente equilibrar o jogo, né? Dificultando as ações do adversário. O que acontece é que dessa vez a gente tem um contexto um pouco diferente com o Grêmio sem treinador, né? Vai ter um treinador interino,
demitiu seu treinador aí nessa última rodada após tomar 4-1 do Mirassol, enquanto o Internacional tem um trabalho muito mais sólido e consolidado aí com o Roger Machado como treinador. Perdeu a última partida para o Palmeiras, mas não perdeu jogando tão mal assim, né? O time do Inter teve um desempenho considerado de um nível aceitável até, né? O time do Palmeiras realmente é um time hoje muito mais forte tecnicamente que o Inter, então a gente tem que levar isso em conta também, mesmo sendo um jogo na casa do Inter. É possível que o Inter vá depois jogar contra o Palmeiras lá em São Paulo e consiga vencer lá também. Então, são dois times aí que vão trocar pontos dentro do campeonato. Já a equipe do Grêmio não mostra nenhuma solidez tática, não mostra nenhuma organização. A gente viu isso já em outros jogos, não só nesse jogo que foi a gota d'água aí pro treinador do Grêmio, o Quinteiros, aí ser demitido, mas a gente viu o Grêmio tendo más atuações, apesar de ter tido eventualmente algum bom resultado aí na Sul-Americana ou mesmo na estreia do Brasileirão contra o Atlético Mineiro. O Grêmio venceu, mas não jogou bem, né? Então isso pesou também aí pro treinador ser demitido. A última vez que isso aconteceu, que um time foi com o treinador interino jogar o Grenal, foi quando o Inter demitiu o seu treinador e colocou um treinador interino no lugar dele, na época o Odair Hellmann. O Grêmio era treinado, no caso, pelo Roger Machado, que hoje treina o Inter. Meteu 5-0 no Inter e foi a maior goleada que a gente teve aí na história recente do Clássico, né? Então, todo esse contexto pesa muito aqui pra gente achar que mesmo fora de casa, o Inter vai ser favorito nesse confronto, né? O Grêmio vivendo essa instabilidade, tá? Eu não arriscaria muito trabalhar match odds nesse jogo, porque a gente pode ter cenários imprevisíveis aqui dentro desse jogo, como a gente já teve em vários clássicos aqui, de ter cartão vermelho muito cedo, de ter situações onde o time vai com uma escalação muito diferente daquela que vinha sendo utilizada antes, no caso do Grêmio aqui, que vai estar com o treinador interino, então pode ser que mude várias peças, tá? Então é muito difícil a gente tentar conjecturar alguma coisa aqui para trabalhar mercado de match odds nesse tipo de jogo, tá? É claro que naturalmente o favoritismo do Inter indicaria aqui um lay ao Grêmio, por exemplo, que é uma entrada que a gente vem fazendo em vários jogos aqui e vem funcionando no Brasileirão, pelo menos nas últimas 3 rodadas aqui. O lay Grêmio foi uma entrada que pagou, né? Foi uma entrada que se mostrou viável ao longo das últimas partidas. E o mercado de gols a 2,25 também, eu acho que a odd está um pouco amassada. Eu acho que esse tipo de confronto aqui, geralmente a gente tem jogos mais truncados, dificilmente a gente vai ter espaço para mais gols aqui. Mas como eu falei, dentro desse contexto aí de treinador demitido, de técnico interino, né, de formação tática muitas vezes diferente do que a gente está acostumado, pode ser que tenha uma diferença elástica de gols aqui, o que não seria nenhum absurdo, tá? Então a gente tem que ficar muito atento aqui para tentar explorar possibilidades de trabalhar no live esse jogo aqui entre Grêmio e Internacional. Beleza, pessoal? Essas aí foram as minhas análises então para os jogos desse sabadão. Se gostou, deixa o like, curte, compartilha e é nóis. Beleza? Um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo. Até lá.